O vento soprava suavemente entre as pedras. Moisés, o grande líder de Israel, acabara de morrer. Seus olhos ainda olhavam para a terra que Deus prometera a seu povo. Aquela terra que ele nunca pisaria. De repente o vento parou. Tudo ficou em silêncio. As folhas pararam de se mover. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Algo muito estranho estava acontecendo naquele monte sagrado. Então, duas figuras angelicais apareceram. Do lado direito do corpo de Moisés, uma luz dourada brilhou intensamente. De dentro dela emergiu Miguel, o arcanjo, alto, imponente, com asas brancas que se estendiam majestosamente. Seu rosto irradiava paz e justiça. Suas vestes brilhavam como ouro puro. Seus olhos eram como chamas de fogo santo. Do lado esquerdo, as trevas se condensaram. Lúcifer surgiu das sombras, também alto e imponente, mas corrompido pela queda. Suas asas eram negras como a noite. Seu rosto, outrora belo, agora carregava marcas da rebelião. Seus olhos brilhavam com fúria e orgulho. Mas por que o próprio diabo viria disputar o corpo de um homem morto? A Bíblia conta essa história em Judas capítulo 1, versículo 9. Era o início de uma guerra entre dois dos seres mais poderosos da criação. Para entender essa batalha, precisamos saber quem era Moisés. Ele não era apenas um líder comum. Era o homem que conversou com Deus face a face. O homem que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. O homem que guiou Israel por 40 anos no deserto. Seu corpo não era apenas um corpo qualquer. Era sagrado, especial. E por isso Deus havia decidido uma coisa. Ninguém deveria saber onde ele foi sepultado. Miguel se posicionou como guardião, o arcanjo mais poderoso de Deus. Seus músculos eram definidos, suas mãos fortes, mas seu coração era puro. Protetor de Israel há milênios. Miguel sempre obedecia ao Senhor sem questionar. Mesmo com todo o seu poder físico e autoridade, ele permanecia humilde. Sua missão era simples: proteger o corpo de Moisés e sepultá-lo em segredo. Do outro lado estava Lúcifer, também poderoso fisicamente, também imponente, mas consumido pela rebeldia. Outrora o mais belo dos anjos, agora desfigurado pelo pecado. Mas o que ele queria com um corpo morto? Lúcifer tinha um plano terrível. Se ele conseguisse o corpo de Moisés, transformaria o túmulo em um lugar de adoração. O povo viria adorar Moisés em vez de adorar a Deus. Era a idolatria perfeita. E assim começou a disputa entre dois gigantes angelicais. Esta não era uma guerra comum. Embora ambos fossem seres de poder imenso, capazes de mover montanhas, esta era uma batalha de autoridade. A grande pergunta era quem tinha o direito de decidir o que fazer com o corpo de Moisés. Lúcifer chegou primeiro, suas asas negras se agitando no ar. Sempre astuto, sempre calculista. Ele pairava sobre o monte, sua presença física intimidadora. Seus músculos tensos, pronto para a luta. Ele se posicionou como se tivesse algum direito legal sobre aquele corpo. Miguel desceu do céu como um raio de luz. Suas asas brancas se abriram completamente, cobrindo uma vasta área. Seu porte físico era igualmente impressionante. Ombros largos, postura ereta, força que fazia a terra tremer sob seus pés. Mas o arcanjo não se desesperou, não mostrou agressividade. Ele conhecia seu Senhor, sabia que Deus tinha um plano. Enquanto isso, ao redor do Monte Nebo, sinais estranhos começaram a acontecer. Os animais fugiram da região. Pássaros voaram para longe sem motivo aparente. Uma escuridão que não era natural começou a se aproximar do monte. Era como se a própria criação sentisse que
Dois dos mais poderosos seres celestiais estavam prestes a se enfrentar. O céu escureceu. O ar ficou pesado. Lúcifer quebrou o silêncio, sua voz ecoando como trovão. Miguel permaneceu firme, aguardando. E então aconteceu. Miguel, com toda a sua força física, com todo o seu poder angelical, não atacou. O arcanjo poderoso fez algo que surpreendeu até mesmo Lúcifer. Ele falou apenas uma frase, simples, poderosa, devastadora. O Senhor te repreenda. Pronto, era isso. Miguel, mesmo sendo fisicamente capaz de lutar contra Lúcifer, escolheu não assumir autoridade própria. Suas asas poderosas se mantiveram calmas. Seus músculos capazes de mover montanhas permaneceram relaxados. Ele simplesmente deixou que Deus julgasse. O Monte Nebo tremeu, não apenas espiritualmente, mas fisicamente. As pedras rolaram. Era como se o céu e a terra reconhecessem que Deus havia falado. Lúcifer, mesmo com todo o seu poder físico corrompido, mesmo com toda a sua imponência rebelde, recuou. Suas asas negras se fecharam em derrota. Não havia nada que ele pudesse fazer contra a autoridade do Altíssimo. Toda a sua força, toda a sua beleza corrompida, todos os seus argumentos desapareceram diante da voz de Deus. Miguel permaneceu de pé, suas asas brancas agora brilhando ainda mais. Não por força própria, mas porque ele havia escolhido o caminho da obediência. Mesmo sendo um guerreiro poderoso, ele mostrou que a verdadeira força não está em usar músculos ou mostrar poder físico. A batalha estava decidida. O anjo mais forte havia vencido através da humildade. Miguel cumpriu sua missão. Com suas mãos poderosas, ele sepultou o corpo de Moisés em um local secreto, exatamente como Deus havia ordenado. Até hoje, ninguém sabe onde fica o túmulo do grande profeta. E essa foi a intenção de Deus desde o início. O plano de Lúcifer foi completamente destruído. O anjo caído, mesmo com toda a sua força e imponência, foi derrotado. Não haveria adoração ao túmulo de Moisés. Não haveria idolatria. Mas a maior lição dessa batalha não foi sobre poder físico. Foi sobre humildade. Miguel nos ensinou algo muito importante. Mesmo sendo um dos seres mais poderosos da criação, mesmo tendo força para destruir exércitos, ele não tentou enfrentar Lúcifer com força própria. Ele reconheceu que toda a autoridade pertence a Deus. Essa atitude do arcanjo poderoso ecoou através de toda a história. Sempre que alguém escolhe a humildade em vez do orgulho, sempre que alguém confia em Deus em vez de confiar na própria força, a vitória vem. A verdadeira força não está nos músculos ou no poder físico. A verdadeira força está em saber que Deus está no controle. E você? Que lições sobre humildade essa batalha entre gigantes angelicais ensina para a sua vida?